uma praça, Praça José de Alencar, Praça do Ferreira, Praça dos Mártires, Praça, né, do Feira dos Passarinhos. Me diga uma coisa, uma praça é um bem móvel ou imóvel? Imóvel. Então, praça ou praceamento é a venda de um bem imóvel. Leilão é a venda de um bem móvel. Então, vai haver o leilão do carro, tá? Vai haver o leilão do carro e o resultado disso, você paga ao credor trabalhista e você vai pagar também ao credor previdenciário, que é a bendita União, tá? Então, voltar para cá. Então, eu já expliquei. Não expliquei, não, desculpa, voltando, né? Essa é a execução definitiva. E a execução provisória? A execução provisória, via de regra, ela só vai até os atos constritivos. A execução provisória, via de regra, ela só vai até a penhora. Mas quando eu digo que a execução provisória, ela só vai até a penhora, não quer dizer que penhorou, parou, não. Penhora, tá? Aí, houve garantia do juízo 5 dias para os embargos à execução. Quando os embargos à execução forem julgados, agravo de petição, né? Se houver matéria constitucional ou fiscal, recurso de revista. Se houver matéria constitucional, recurso extraordinário. Lá, parou o processo para esperar o quê, Flor? A decisão judicial lá em cima transitar em julgado. Quando a decisão lá em cima transitar em julgado, a execução provisória se transforma em execução definitiva e agora vamos fazer a expropriação do bem. Tio, você está na execução provisória. Penhorou o bem do caboclo, execução provisória. Voltei para lá. Só que lá em cima, né, o tribunal reforma a decisão e julga a reclamação trabalhista totalmente improcedente. Aí aquela execução provisória vira poeira. Ela simplesmente perde o objeto, tá? Porque o título executivo, ele foi desconstituído através de uma reforma da decisão, por se tratar de execução provisória. Aí sim, né? Os títulos executivos estão onde, professor? Os títulos executivos, eles estão todos no artigo 876 da CLT, tá? Os títulos executivos estão todos no artigo 876 da CLT. Deixa eu explicar outra coisa aqui, porque essa parte aqui é a parte que mais demora. Quando eu sair daqui, macho, no instante acaba a explicação. Agora essa parte aqui, bem aqui assim, é mais demoradinha, tá? Até aqui. Já tô bem aqui, tá? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que uma das poucas coisas de que você lembra na faculdade é de que um título do processo de execução, né? É de que um título, para você poder executar o título, esse título precisa ser o quê, minha filha? Líquido, certo e exigível. A exigibilidade, via de regra, tem a ver com o aspecto formal. É o título, por exemplo, ser formalmente perfeito. Como assim, professor? Se você pegar o artigo 846 da CLT, o artigo 846 da CLT, ele vai dizer que a sentença, o termo de acordo, homologado por sentença, esse termo de acordo, ele tem que ser assinado pelo juiz e pelos litigantes, no plural. E teve uma vez, na época ainda do curso Jorge Hélio, quando era professor de processo de trabalho lá, um aluno veio me perguntar: tio, o que é que eu faço? Estão executando um acordo que o meu cliente não assinou, o juiz assinou, não sei o que aconteceu, o juiz assinou, o reclamante assinou, mas o reclamado não assinou, e aí estão executando. O que é que eu faço? Eu cobrei um valor lá, né, pela consulta, e disse assim, bem facinho, né? O artigo 846 da CLT diz que o termo de acordo, ele tem que ser assinado pelo juiz e pelos litigantes, no plural. Teu cliente assinou? Não. Então esse título é o quê? Inexigível. Então a inexigibilidade ou a exigibilidade do título, via de regra, diz respeito a seu aspecto formal. A sentença transitada em julgado, ela está perfeita, só tem um problema. O juiz é o quê? Incompetente. Então, não foi o conteúdo, não foi a parte de dentro da decisão que estava errada. A questão toda era que o juiz que a proferiu era o quê?
incompetente. Então, a exigibilidade ou inexigibilidade do título tem a ver com o seu aspecto formal, tá? Com a formalidade, não com o de dentro, com o conteúdo, com o, via de regra, tá? Com o material. 2, o título tem que ser exigível. O título tem que ser certo. Como assim o título tem que ser certo? Meu filho, é qualidade, é quantidade e período. Estou posto, condeno o empregador a pagar o empregado 2 horas extras. Essa decisão não pode ser executada. Por que não pode ser executada? Falta o quê? A certeza. 2 horas extras por quantos dias? Por que período? 2 horas extras por dia, de segunda a sábado, de 22 de junho de 2010 até o dia 3 de março de 2019. Aí beleza. Aí eu posso agora fazer o quê? Executar. Então, certeza tem a ver com o quê? Com quantidade, com período, com data, com tempo. Você tem que especificar de forma específica, né? Você tem que especificar a condenação, seja a quantidade, seja o período, tá? Então, estou posto, condeno o perdedor a pagar sucumbência. De quanto, macho? Se só pagar a sucumbência, ela varia entre 5 e 15. Você não pode executar uma sentença assim. Por quê? Porque ela não foi certa, ela não foi determinada. Ela disse que tinha sucumbência honorário, mas não disse o percentual. E o 5%. Mas sobre o quê, macho? Valor da causa, valor da condenação. Você tem que ser certa e determinada. Então, o título executivo tem que ser exigível, certo, determinado. Você tem que especificar tudo. E é o pior agora, líquido. Liquidez tem a ver com dinheiro. Liquidez tem a ver com valores. Eu nunca me esqueci da uma aula que eu tive na época, né, com o Bonfim Viana não, foi com o Bonfim Viana não. Ainda a lei, claro, que eu estudei não foi a lei de falência, não foi essa lei de 2001, né? Eu estudei com a lei de falência, foi um decreto, né, de 21 de junho de 1945, só esqueci o número do decreto. Era inclusive o decreto de falência e concordata. Eu me lembro do professor Luiz Eduardo dos Santos, nosso professor da Faculdade Federal de Comercial 4, na minha época, a sua não, né? Falência e concordata. Nunca me esqueci o professor Luiz Eduardo dos Santos, que é promotor, dizendo assim, falência ela tem a ver com liquidez. Você tem 1000 imóveis. A sua empresa, por exemplo, ela tem um patrimônio de 1000 imóveis. Mas se você não tiver liquidez, você não tiver dinheiro, por exemplo, para pagar uma duplicata, poderão pedir o quê? A sua falência. Pelo menos assim era, não sei se é hoje. Então, liquidez tem a ver com dinheiro. Você pode ser financeiramente milionário, mas se você não tiver dinheiro para pagar as contas, poderá ser requerida a sua falência e o seu patrimônio vai pagar todos os seus débitos, tá? Então, liquidez tem a ver com dinheiro. Então, uma sentença líquida, assim como uma reclamação trabalhista líquida, é aquela que indica valores. Requeiro aviso prévio de 45 dias no valor de R$ 3.411,22. Requeiro 2 horas extras por dia, de segunda a sexta-feira, do dia tanto, dormir tanto, a tanto, dormir tanto, no valor de R$ 29.414,32. Então, isso aqui é liquidez. Isto posto, condeno o empregador a pagar ao empregado 4 horas extras por dia, de segunda a sexta-feira, de 22 de junho de 2010 a 3 de março de 2019, no valor de R$ 123.411,99. Isso é que é liquidez. Só que às vezes o juiz não quer, não vai encabuetar não, viu? O juiz não quer, o juiz não pode, o juiz não sabe liquidar. Se o juiz não quiser, não souber, não puder liquidar, o que é que ele faz? Ele intima as partes para liquidação. Liquidar é você simplesmente apresentar valores, tá? É você apresentar valores para cada parcela objeto da condenação. Cada aviso prévio, 13º, faz tudinho, você tem que apresentar um valor. E o juiz, se ele não quiser, não puder ou não souber liquidar, o juiz ele intima as partes para liquidação. Parágrafo 1º B de bola,
do artigo 879 da CLT. As partes serão intimadas previamente para liquidação. Tio, é porque assim, se o juiz, que é o juiz, não sabe liquidar, imagina eu. Se eu soubesse liquidar, eu tinha feito contabilidade. Se eu soubesse matemática, eu tinha feito engenharia. Eu não tinha feito direito. Estou arrependido que eu não passo na OAB. Né? Bem, assim como o juiz, né? Assim como o juiz, se não quiser, não souber ou não puder liquidar, ele intima as partes para liquidação. Acorda, Natália. Agora acordou, que foi nem de propósito não, bebê. Né? Até eu me assustei. Assim como o juiz, se o juiz não quiser, não souber, não puder liquidar, se as partes intimadas para a liquidação, se elas não puderem, não souberem ou não quiserem liquidar, os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho farão a liquidação. Como é que os órgãos auxiliares fazem a liquidação? Ou que órgãos auxiliares são esses para fazer a liquidação? O calculista da vara. Como, por exemplo, né, o audimentor. O audimentor é o calculista da primeira vara do trabalho. Ele quem dá os cursos aqui de PJ Calc, presenciais e online. Né? Presenciais e online, tá? Aí ele faz, se não der para ser o calculista, um oficial de justiça avaliador, né? Ou então até mesmo um perito para fazer. Mas se você, parte, reclamante ou reclamada, não quiser, não puder ou não souber liquidar, repito, os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho farão isso para você, tá? Que você vai encontrar isso nos parágrafos 1º e 2º, né, do artigo 879 da CLT, tá? Esse aqui é o parágrafo 1º B de bola. É um mutante, é um híbrido, um mutante. Esse aqui é o parágrafo 1º, né, raiz, é o puro, né, parágrafos 1º e 2º do artigo 879 de bola. A liquidação, presta atenção, a liquidação, ela pode ser feita de 3 formas diferentes. A liquidação pode ser feita por cálculos, a liquidação pode ser feita por arbitramento, a liquidação pode ser feita por artigos. Teve uma vez, cara, eu sou muito melado, teve uma vez que eu dei essa aula, eu expliquei bem direitinho, eu expliquei cada uma, mas o povo estava assim cansado como vocês, eu estava com uma pena, que geralmente, essa aqui é a minha última aula em toda a turma, né? E aí o povo cansado, chorando, geralmente é um domingo, na segunda fase é um sábado à tarde. Mas eu disse, não, pessoal, isso aqui eu vou explicar, mas a FGV nunca cobrou, mas eu vou explicar. Chuta, não estava na prova. Caiu lá, perguntando inclusive, liquidação por cálculos, e agora eu posso mais nem falar, né? Então vamos lá. Liquidação por cálculos, ela é uma liquidação que é a mais simples que tem. Aí realmente o cara não faz é por preguiça, porque são simples regras aritméticas, né? Somar, dividir, subtrair, multiplicar e regra de 3. Por exemplo, ele diz assim, o juiz, isto posto, condeno o empregador a pagar ao empregado 45 dias de aviso prévio, calculados sobre o salário de R$3.000. Se ele não liquidar, é por pura preguiça. Como é que liquida? 30 dias está para 3.000. 45 dias está o quê? Para X. X é igual a 4.500. Né? Deve ser, acredito que seja. Não fez porque não quis. Então liquidação por cálculos são simples regras aritméticas, inclusive a regra de 3, simples, que você nem é composta, que eu nunca aprendi. É a regra de nunca aprendi. É a regra de 3, simples e ponto final. A liquidação por arbitramento, ela é um tiquinho mais complicada. Aí já carece um pouco mais de preocupação. Mas o juiz, ele podia fazer isso tranquilamente durante o processo de conhecimento. Mas às vezes o juiz não faz durante o processo de conhecimento porque ele quer se livrar logo daquele processo. Por exemplo, o sujeito ingressa com reclamação trabalhista dizendo que o salário dele era R$1.000 e o empregador dava a ele uma cesta básica. E a cesta básica, tu sabe que a cesta básica é considerada alimentação in natura e, consequentemente, ela é salário. O que é que não são salários? Ticket, alimentação,
vale alimentação, porque eles são auxílio alimentação. Se o empregador der a quentinha na mão do empregado, se o empregador der a cesta básica, ele está dando a alimentação in natura, que é o 458 da CLT. E isso é salário, tá? Ou então, se ele der o auxílio alimentação em dinheiro, né? Mas nesse caso ele não deu dinheiro não. Ele deu foi a quentinha mesmo. No caso ele deu foi a cesta básica mesmo, que é alimentação in natura, e ela é salário. Só que o empregador não sabia que era salário. Ele pensava que ele estava sendo assim caridoso, fazendo uma caridade. Entrou pelo canto? Foi uma caridadezinha, né? Eu acho um absurdo, porque empregador nenhum tem obrigação de dar alimentação ao empregado. Nenhum. Aí o cabo dá uma cesta básica, dá uma quentinha, aí tomando caneco. Aí o cabo não dá. Aí o que acontece? Eu não dou. Aí o empregado vai pegar o salário dele, que é pouco, vai fazer o quê? É comprar quentinha no bolso dele. Porque se eu der o meu lasco no final, aí não dá, meu filho, né? Mas não interessa. Deu alimentação in natura, tá? Que é a quentinha, uma cesta básica, ela é salário. Auxílio alimentação, na forma de vales ou tickets, não. Aí não são salário, aí é o parágrafo 2º do 457 versus o 458 da CLT. Então, tudo que o empregador pagou sobre 1.000, sem contar com a cesta básica. Aí, o empregado está pedindo o reconhecimento da cesta básica como salário in natura. Aí, chega para a testemunha. Testemunha, quanto é que o reclamante ganha? Todo reclamante igual a eu ganhava R$1.000, né? E você recebia mais alguma? Não, nós ganhávamos uma cesta básica. O que é que vinha na cesta básica? Aí vinha, né, vitamilho, vinha o café, doce de goiaba, né? Vinha arroz, feijão, né? Vinha óleo pajeú, né? Vinha sabão pavão, Sardinha hoje é chique, bebê. Sardinha é caro hoje. Antigamente, né? Na época da Páscoa, passava aquele pessoal, o de jejum, aí comprava um monte de lata de sardinha, hoje não dá mais nada, porque sardinha é caro, né? Aí, o juiz, né? E quanto é que era isso aí? Doutor, não sei não trabalho no mercado não. Isso é o preço nada não. Aí acontece muito, os caras na audiência, brutos, pobre rei, né? Trata, mas não é nem uma educação, é porque é daquele jeito mesmo. Sei não trabalho nesse mercado não, mercantil não. Aí o juiz faz o quê? O juiz podia suspender a audiência, suspende a audiência, contrata um perito, nomeia, desculpa, né? Nomeia um perito, nomeia um oficial avaliador e manda o oficial suspender o processo e manda o oficial de justiça avaliador, o perito, e lá no mercantil, quem se fala mercantil aqui, né? E lá no mercantil, olhar o preço da goiabada, né, do doce de leite, do não sei o que, da farinha, Aí, não, vou nada suspender esse processo, eu vou logo julgar, me livrar logo dele para as minhas estatísticas aumentarem. O juiz em sentença, ele reconhece a cesta básica como salário, mas ele diz assim, valor a ser apurado em liquidação de sentença. Reconhece agora para julgar logo e deixa a liquidação para depois, mas ele podia ter liquidado logo, não liquidou porque não quis. Quando for na sentença ou quando for na execução, aí ele vai nomear um oficial de justiça avaliador, um perito, para o perito descobrir o valor de cada item naquele local e naquela época, tá? Pior liquidação é a liquidação por artigos. Ela é a pior, mas na prova ela é massa. Por que ela é massa? Porque a liquidação por artigos, ela tá ligada a uma expressão. Tu não sabe nem o que é, e talvez tu nunca saiba o que é, mas tu vai sempre acertar quando a liquidação for por artigos. Você sabe por quê? Porque a liquidação por artigos, ela está sempre ligada, vinculada a uma expressão chamada de fato novo. Você vai provar, né, fato novo, que de novo não tem nada. Vou explicar, mas você não vai entender. Eu vou explicar, você vai entender, tô brincando. Mas você vai esquecer. Mas você não vai esquecer isso. Falou em fato novo, liquidação é o quê? Por artigos. Sabe nem o que é, mas falou em fato novo, liquidação por artigos. O fato novo, de novo, realmente não tem nada. Liquidação por artigos, via de regra, amor, durma não, liquidação por artigos, você tem que provar a sua evolução salarial, é o inferno. Como assim provar a evolução salarial? O empregado era empregado do comércio, e o empregado ele tinha direito ao salário fixo, o empregador pagava o salário fixo, mas ele também tinha direito às comissões, só que o empregador nunca pagou comissão.
Só o fixo. Aí esse empregado, um belo dia, ingressou com reclamação trabalhista, pedindo o reconhecimento das comissões, a condenação do empregador, né, de pagar as comissões. Aí o juiz só recebia quanto de comissão? Doutor, vareia, né, vareiava, né? Tem mês que era tanto, mês que era tanto, mês que era tanto. O juiz podia suspender o processo e mandar averiguar o valor mensal de cada comissão. Eu falei, não, na sentença, reconheço o direito do empregado às comissões de 5% sobre as vendas, a ser apurada em liquidação de sentença. Julga logo agora, para ir para a estatística bem no final do mês, mas deixa o pior, que é a liquidação para o final. O que ele vai fazer? Ele vai ter que provar fato novo. O que é o fato novo? Não vai ter que provar a comissão. O direito às comissões já ficou provado. O que ele vai provar é apenas o valor. Então, é isso que é o fato novo, que é ligado à liquidação por artigos. Aí o juiz, é um inferno. Aí o juiz, bem aqui, intime-se o reclamante para trazer aí a sua evolução salarial. Mas o cara trabalhou 5 anos. O cara vai ter que dizer quanto foi que ele teve direito de comissão mês a mês. Aí o empregador vai lá, mentira dele, não foi isso tudo não. Aí ele vai ter que provar que foi, para que vira uma esculhambação, o processo de execução ele não tem mais fim, tá? Mas liquidação por artigos está ligado a fato novo, tá? Sempre ligado a fato novo. Bicho, liquidação, seja por cálculos, arbitramento ou por artigos, agora você vai ter o valor certo, um valor exato para cada parcela objeto da condenação. Aí vem a conta de liquidação. Bora raciocinar, vamos pensar. A conta de liquidação tu não vai errar. Olha como é massa. A conta de liquidação, ela é muito parecida com a conta do barzinho, com a conta do restaurante. É muito parecida. Pensa, ó, não fala besteira não, pensa. Quando você está no restaurante, né, que vai pedir a conta, obviamente quem paga a conta é o seu namorado, né, o marido, não é não? Tem que ser. Esse negócio de dividir conta, negada, não dá certo. Não dá certo. Olha, sabe por quê? Eu vou ser bem sincero. O cara, no começo do namoro, quer impressionar e tal, até porque ele tá doido para, né? Para cuidar. Aí o cara vai dividir a conta contigo. Namorando, bebê. Quem tá doido pelas coisas. Divide a conta, quando tu casar com ele, quem vai sustentar é tu, ele. Eu garanto a você que é assim. Se imponha. Deixa ele pagar a conta. Eu já disse para minhas 2 meninas, a outra vai fazer 12 agora, mês que vem. Olha, minha filha, dia que você sair com o caboclo, e o caboclo disser, vamos rachar a conta, você faz assim. Você diga, deixa que eu pago. Aí pega o cartão que o papai lhe deu. Aí, eu vou lhe deixar em casa, precisa não. Você vai querer cobrar o quê? A gasolina. Dividir. Pegue um Uber, pegue um táxi, ou o papai manda ali buscar. Negócio de dividir conta, não dá não. Mas de jeito nenhum, divide não. Divide não. Então não case com a minha filha. Case não, né? Case não, seu Jeremias, tá? Aí, acabou que foi lá, né? Aí pagou a conta. Garçom! A conta. E que diabo que mulher tem que gostar de ver o valor da conta, hein? O que é? Vai pagar? Vai não, mas deixa eu ver não. Né? Aí de jeito nenhum. Deixa eu ver não, também não. Né? Deixa eu ver, de jeito nenhum. Não paga a conta, quer ver a conta. Não é tu, né, Maria? Desse jeito, né? E o pior, macho, né? Tem exceção nessa regra aí? Tem não, tem exceção, né? Tudo. É tudo igual, mulher é tudo igual. Muda nem o CPF, tudo começa com 0, a maioria começa com 0. Então vamos lá. Ó, vamos continuar aqui, ó, presta atenção. Pensa, raciocina, o que é que vem na conta? Garçom, a conta diz, pensa, o que é que vem na conta do restaurante? Mas agora responde direito, não, responde direito. Pensa, o que é que... eu queria ter uma filha assim. Diga aí, minha filha, bem alto, diga essa sua vozeirão, aí diga. O que é que vem na garçom a conta? O que é que vem? A discriminação do que foi consumido e o que é do lado? Não, 10% não. Tá aqui, Camilo, Lavar. No final, tinha que me lavar. Bora.
Acabou demais para ser verdade. O que foi, a descrição do que foi consumido e o que é do lado? O valor. É a nossa conta de liquidação. É o consumo mais o valor. É cada objeto da condenação, hora extra, 13º, férias FGTS, indenização por danos morais, materiais, verbais. E do lado vem o quê? O valor. Essa é a conta de liquidação. Bora continuar. Só que você está no restaurante, no barzinho, isso é contigo, Seabra. Aí está no restaurante, isso aqui você sabe, né? Tá no restaurante, tá no barzinho Guilherme Seabra. E aí, meu filho, já estamos... Que aquela vez que a gente tava lá na praia ali, que expulsaram a gente da barraca? Pronto, a gente não queria mais sair da barraca não, expulsaram a gente, né? Aí eu sentei para ir no banheiro, quando eu voltei, me levantei, quando eu voltei, tinha mais a minha cadeira não. O garçom já tinha levado. Aí, tava lá e tome cerveja no chão. Tei, Seabrinha. A gente pega a conta, garçom. Quando a gente bebe muita cerveja, essa conta tá certa ou tá errada, Seabra? Seabra, puta, nem isso tu sabe, Seabra. Bora, porra, quando a gente pede a conta, bebeu um monte de cerveja, pede a... Quer ajudar o Seabra, que ele nunca bebeu, o Seabra. Vamos lá. Quando pede a conta vem certa ou errada? Sempre errada. É sempre errada. Se a conta, mas ela vem errada para mais ou para menos? Para mais. Raciocina. Guilherme Seabra, aquele rapaz ali, levanta a mão. Aponta aí, Melissa, aponta. Pronto. Aquele rapaz ali, viu? Ele vai já explodir, tão vermelho que ele tá. Bicho, quando a conta vem errada, geral pode ter errado a conta. Quando a conta vem errada, né? Quando a conta vem errada, para mais, raciocina. Quando a conta vem errada para mais, de quem é o prejuízo? Do credor ou devedor? Devedor. Ainda bem que sabe essa parte. Devedor, né? Quando a conta vem errada para mais, o prejuízo é do devedor. Quem é que tem interesse de impugnar? O devedor, né? Mas a conta é raro. Mas a conta não pode vir errada para menos? Pode. É raro, mas vem. O problema é esse, porque a mulher é um negócio sério. Pede a conta, né? A conta, garçom. Diz, amor, eu vou ao banheiro aqui, porque eu sou mais velho, né? Eu bebo 2, 3 cervejas, tem que fazer xixi umas 8 vezes, né? Aí, velho é assim, meu filho, velho é assim. Se qual for você chegar lá, espero, né? Espero. Aí o cabo vai lá e quando vem a conta, aí tá a mulher conferindo a conta. Eu tô aí pagar, não, mas garçom, a minha salada de lagosta não tá aqui. Meu irmão, a única vez que a conta veio errado para menos, que eu ia ter uma vantagenzinha na minha vida, a criatura vai lá e... Mas a conta pode ou não pode vir errada para menos? Pode. É raro, não é? É raro. Se a conta vier errado para menos ou para menor, de quem é o interesse... De quem é o prejuízo? Credor ou devedor? Credor. Quem vai ter interesse de impugnar? Credor. Então essa conta, ela tanto pode estar certa, como ela pode estar o quê? Errada. Elaborada a conta. Estou dando para você a redação do parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, tá? Parágrafo, tá de azul aqui. Parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Redação é essa. Elaborada a conta e tornada líquida, tá? O juiz deverá, cuidado que isso aí é questão de prova. Por que é questão de prova? Porque antes da reforma trabalhista, o verbo não era deverá, o verbo era poderá. O juiz, elaborada a conta e tornada líquida, mesmo a conta errada, estou perguntando se ela está errada não. Eu estou dizendo que ela está errada, tá? A conta errada, a redação era assim, Amanda, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá abrir prazo. Então, mesmo errada, ele abria prazo se ele quisesse na faculdade. Hoje não mais. Hoje o verbo mudou, já é deverá. Então, o juiz tem a obrigação de abrir prazo. Então, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá, Vinícius, abrir prazo para as partes. E o prazo, que antes era um prazo sucessivo de 10 dias, como assim sucessivo? 10 dias para o credor,
Depois, 10 dias para o devedor. Hoje não. Hoje é um prazo só, comum, de 8 dias. É um prazo só para os dois, comum, de 8 dias, tá? Esse prazo é obrigatório, não é mais uma faculdade, é obrigação, 8 dias com as partes. Se a conta estiver errada para mais, o devedor, como o prazo é obrigatório, o devedor vai ter que se manifestar. Tio, se o devedor não se manifestar, preclusão, que é a perda do direito do devedor de impugnar o quê? A conta de liquidação. A conta pode estar toda errada, toda, mas erro grosseiro. Se o devedor, já que o prazo é obrigatório, o devedor não se manifestar, o direito dele de impugnar a conta de liquidação morreu, ele vai engolir o valor que está ali. Isso é um absurdo. Não se manifeste no prazo. E o pior, que a manifestação não é manifestaçãozinha peba, não. Excelentíssimo seu juiz, discordo da conta, está errado, viu? Não. Não, é conversa do WhatsApp, é que nem os alunos da segunda fase agora, fulano, a dispensa é nula, por quê? Porque ele faz nada de errado. Vamos fazer nada de errado. 2 alunos. Faz nada de errado. Essa coisa de... Não cometeu falta grave, explica. Não fez nada de errado.